Então vamos lá, vamos falar sobre procrastinação. A procrastinação é uma palavra que tem torturado muitas pessoas atualmente. E na verdade, todos nós procrastinamos, né? Ultimamente tem se falado muito em procrastinação, porque tem sido algo muito presente, muito mais, eu acredito, que antes na vida das pessoas. E a primeira coisa que eu quero atribuir à procrastinação são os tempos que nós temos vivido, né? A gente tem vivido em tempos onde existe um sistema e que é um sistema que exige muito das pessoas. Então, para realizações, para as pessoas se sentirem pertencentes seguindo padrões, então existe uma autocobrança mediante a esse sistema que tem exigido muito de nós. E muitas vezes a gente acaba procrastinando, né? Procrastinando porque você se sente na obrigação de ter que fazer, de ter que seguir esse sistema. Então, isso é uma das atribuições. Mas procrastinação, o que é a procrastinação? Olá, Eline, querida, boa noite. A procrastinação é o ato de adiar ou evitar tarefas importantes, substituindo-as por outras que são mais agradáveis ou que são irrelevantes. Então, na verdade, é uma fuga, né? É uma fuga porque você não consegue ser objetivo àquilo que você precisa fazer. E é muito importante a gente entender que a procrastinação não é um defeito, é um comportamento, e esse comportamento ele pode ser transformado. Então, o que eu vou trazer aqui para você é para que você compreenda e eu vou te trazer um caminho para você se fazer essas perguntas e fazer essa análise, criar um movimento interno de um diálogo interno, onde você precisa compreender o porquê você procrastina o que é, de repente, realmente importante para você. Porque às vezes nós procrastinamos algo que, de repente, quando você busca o sentido, o significado disso, você enxerga que não é tão relevante para você. Mas existe uma cobrança externa, o que faz você se cobrar em executar algo que não tem tanta relevância para você. Então, até isso é importante, você encontrar um significado e fazer essa autoanálise. Para tudo isso, é muito importante também, em primeiro lugar, você ser honesto consigo mesmo e reconhecer e dar nomes ao que você procrastina, nomes aos seus pensamentos, deixando isso muito claro para você mesmo, buscando compreender o primeiro que você pensa a respeito, o porquê você foge, o que está por trás. Então sempre existe algo que está por trás daquilo que nós estamos procrastinando. E nós precisamos compreender o porquê nós estamos procrastinando. O quanto isso que nós procrastinamos é importante. Qual é a relevância na nossa vida? Se tem uma relevância realmente ou não. Então tudo isso é importante. É o primeiro passo. Você criar esse diálogo interno fazendo essas análises. Lu, querida, boa noite, seja bem-vinda. Então você precisa, primeiro, o que eu estou procrastinando? O que está por trás dessa procrastinação? Você precisa buscar essas respostas e não buscar essas respostas no teor, na motivação
não somente de encontrar uma resposta, uma justificativa, mas que realmente haja uma compreensão. E sempre, tudo que eu trago aqui, eu sempre conduzo, por exemplo, os meus pacientes presencialmente, eu sempre conduzo para que busque respostas e se compreenda com muito amor, um amor próprio, um autocuidado, respeitando o seu tempo, não no sentido na questão da culpa, na questão de somente ter uma resposta realmente para essa justificativa, uma razão. Mas não, é no sentido realmente de você saber o que está acontecendo com você e qual é a importância desse algo que tanto você vem procrastinando, ok? Bom, a procrastinação é um mensageiro, por isso que é importante você fazer essa autoanálise e reconhecer, dar nomes, né? Porque o que acontece? Quando nós procrastinamos algo que no primeiro momento realmente nós acreditamos que é muito importante e é necessário, olha só, quando a gente procrastina algo que é necessário, isso se torna um peso, se torna uma obrigação. E existe uma luta, um conflito interno entre a consciência e a emoção, ou seja, entre a razão e a emoção. A sua razão, a sua consciência, ela diz que é necessário e que você precisa fazer. Mas as suas emoções, por alguma razão, não quer fazer. Então eu vou apresentar aqui para vocês as possíveis razões de emocionalmente você não querer fazer. E esse conflito interno, essa luta, essa guerra interna, o que acontece com a gente? Isso paralisa. Então, nós passamos a viver uma certeza que é uma certeza, só que é uma certeza negativa que você está vivendo, porque você consegue vislumbrar o quanto seria importante e bom para você. E essa luta interna entre a consciência e a emoção, isso faz com que você se sinta impotente cada vez mais e culpa. Então, há um desgaste, e um desgaste emocional, uma sobrecarga. Você acaba desenvolvendo essa sobrecarga emocional por estar paralisado. Você sabe que você precisa ir, você sabe que você precisa dar um passo adiante, só que você não está conseguindo. Então, todo esse movimento, a gente acaba se auto-sabotando, porque quando a consciência não está alinhada com as emoções, nós precisamos nos dar, em primeiro lugar, justificativas e justificar para as pessoas, porque existem as cobranças. Então, você se auto-sabota e, no fundo, você sabe que você está se auto-sabotando, o que te gera um maior conflito e um maior peso. E essa sobrecarga emocional, o que acontece com a gente fisicamente? Cada vez mais a gente fica sem disposição. Parece que você tem uma preguiça, mas na verdade, realmente pode ser que você não tenha preguiça, mas você não tem energia, porque existe um conflito interno entre a consciência e a razão que faz com que você procrastine. Então, existem meios, um caminho que é muito mais suave, muito mais tranquilo de você se respeitar durante esse processo, até que você pare de procrastinar. E existem maneiras de nós exercitarmos a nossa mente e, consequentemente, as nossas emoções. Porque nós também precisamos ter esses sentimentos
E sensações é você imaginar e ter as sensações daquilo que você está imaginando. Então, isso vai te ajudar a você se mover, a dar um passo de coragem, mas dar um passo de coragem sem peso, ok? Então, você precisa escutar através do início desse processo, prestando atenção, se perguntando o que está por trás dessa procrastinação, dando nomes, né? E sem se auto-sabotar, sendo honesto, verdadeiro com você mesmo, e escutar o que está te dizendo, o que está te revelando. Porque você quer realmente romper. Porque isso está te paralisando. E eu quero dizer para você que quando nós nos sentimos paralisados, isso dói. É autodestrutivo. Porque é como se você tivesse aprisionado, engessado, e você não consegue sair do lugar. Você sabe que você precisa sair, mas você não consegue. Porque tem toda uma questão emocional através dessa luta interna, através desses conflitos. Então, para que você consiga resolver isso, realmente você precisa parar e buscar compreender o que está por trás. E você vai receber a mensagem. E você vai, essa mensagem, você vai escutar o que essa mensagem está te revelando através dessas perguntas, através desse diálogo interno que você vai começar a fazer. Então, a gente pode procrastinar por algo que talvez para você falta um propósito. Porque quando nós enxergamos propósito em algo, isso emocionalmente nos move, porque isso arde no seu coração. E por mais que você enxergue um propósito, pode existir uma outra coisa por trás, que é o medo. Um medo do fracasso ou o medo do sucesso. Quantas vezes pessoas que lutam com garra, com perseverança, passam por vários obstáculos, vencem vários obstáculos, e quando chega perto do resultado tão almejado, da realização, começam a ficar paralisados, fogem, se auto-sabotam, porque tem medo do sucesso. Tem medo do que pode vir pela frente, medo de não ser capaz, medo de não dar conta. Como vai ser minha vida? Medo de sair de uma zona de conforto, porque até mesmo a luta, por mais que você tenha garra, perseverança, a gente acaba se acostumando por lutar tanto. E a gente acaba, quando você está perto, chegando naquilo que realmente você tanto lutou, está prestes a realizar, você acaba não se sentindo merecedor. E você se auto-sabota. E você procrastina. Então, olha só a nossa complexidade. Então, existem todas essas possibilidades. E você precisa parar e prestar atenção realmente em tudo isso, se fazendo essas perguntas. O perfeccionismo. O perfeccionismo, ele pode estar por trás desse medo do fracasso, do medo do sucesso. Então, eu, por exemplo, quantas vezes eu procrastinei, e eu vou aqui compartilhar um pouquinho depois com vocês, quantas vezes eu procrastinei certas coisas que eu lutei tanto, e quando eu cheguei perto, eu comecei a me auto-sabotar e comecei a procrastinar. Por questão de perfeccionismo, de achar que eu não ia ser o suficiente, de achar que eu não tinha o conhecimento suficiente,
de achar que eu não teria uma aprovação externa. Então, até que realmente eu comecei a compreender sobre o perfeccionismo e o quanto o perfeccionismo, primeiro eu busquei entender o que estava acontecendo comigo, depois eu entendi, eu reconheci que existia um perfeccionismo e eu, na verdade, compreendi o quanto o perfeccionismo ele tem a ver com a gente. Então, você faz algo, você executa algo, mas sempre o que está por trás do perfeccionismo é a necessidade de reconhecimento, a necessidade de uma aprovação externa. Porque talvez lá atrás houve uma rejeição, talvez lá atrás houve um certo trauma e você desenvolveu uma baixa autoestima, desenvolveu um complexo e até mesmo um complexo de inferioridade. Então, onde tudo que você faz, você precisa fazer perfeito. Só que, por mais que você faça bem feito, sempre você vai encontrar uma falha. Sempre você vai contar historinhas para você mesmo de que alguém pode não achar que ficou bom, pode ter críticas. Então, o perfeccionista, ele tem muito medo de críticas e ele mesmo se critica. E aqui eu vou deixar uma dica para você, se você é perfeccionista, para você trabalhar o perfeccionismo e você substituir o perfeccionismo pela excelência. Porque quando nós fazemos algo que nós não queremos, a nossa maior motivação não está num reconhecimento, numa aprovação externa, de você receber elogios, de ser aceito, mas sim de uma forma desprendida. Você está desenvolvendo algo para contribuir para o outro. Então, quando nós fazemos algo com a intenção e a motivação da contribuição, nós estamos fazendo algo com propósito. Porque o propósito, ele sempre tem a ver com o outro. E quando você faz algo para o outro, você faz com amor, você faz com dedicação, com comprometimento, com responsabilidade. E você gosta do que você está fazendo, porque você está fazendo com amor. Você não está fazendo com uma mente crítica para ver se está perfeito. Então, é muito diferente o sentido do perfeccionismo e o sentido da excelência. Então, o perfeccionismo, ele vai te paralisar. Você vai procrastinar muito para começar a fazer alguma coisa por causa do perfeccionismo. Porque existe o medo, a insegurança, a crítica por trás. Então, pare e reflita sobre isso. Você está procrastinando por causa do perfeccionismo? Então, é muito importante você refletir sobre isso. E às vezes, você procrastina também por uma falta de clareza. Uma falta de clareza do que isso significa para você, o quanto é relevante para você. Então, é importante nós termos a clareza daquilo que nós vamos fazer. Ter um conhecimento com propriedade, o quanto aquilo vai ser benéfico para a gente. Ou para as pessoas ao nosso redor que são importantes para a gente. Então, é importante a falta de clareza. E a questão da sobrecarga emocional. Às vezes você procrastina algo que até você gosta e também você sabe que vai te fazer bem. Só que também você tem uma sobrecarga emocional por outros fatores. Você está com uma fadiga emocional e você está sem energia, sem disposição, até mesmo para fazer aquilo que você gosta, aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai te reenergizar, que vai te revigorar, porque você está desanimado,
sem energia por conta dessa fadiga emocional, ok? Então, esses são os possíveis fatores de razões de você estar procrastinando. Então, é importante você se perguntar: o que estou evitando? O que eu estou evitando encarar, né, quando adio isso? O que é que você está evitando encarar quando você fica adiando algo que você precisa fazer? Às vezes você precisa se resolver com alguém. Às vezes existe um assunto inacabado para você. E isso está te fazendo mal, porque esse alguém é importante para você. Às vezes você precisa se retratar, você precisa ter uma conversa de valores, uma conversa assertiva, com empatia. E você está procrastinando isso, porque você não sabe como vai ser essa conversa, como você vai reagir diante de algo que você, de repente, vai ouvir e você não vai gostar do que você está ouvindo. E você acha que você não está preparado para essa conversa, então você fica adiando essa conversa. Ou uma atitude, também em relação a relacionamento. Você não tem coragem, você tem medo, você tem insegurança. E você acha que você não tem a devida autoridade para você resolver isso. Então, existem muitas questões por trás daquilo que você está evitando encarar e por isso você está procrastinando. Às vezes na área da saúde, você tem medo, você está sentindo dores, tem sintomas, mas você tem medo de procurar um médico. Você tem medo, você está antecipando um resultado por medo. Porque você acha que se você tiver um resultado, um diagnóstico não favorável, você não sabe como lidar com isso. Então você fica fugindo disso. Ao invés de encarar e resolver aquilo que precisa ser resolvido, antes que piore a situação. Porque aí não vai ter jeito. Você vai ter que encarar de qualquer forma. Então, você precisa compreender o que você está evitando encarar. E por isso você adia, ok? E existe... então, procrastinar, ele não é sobre o tempo. Veja bem, não é sobre o tempo. Existem coisas que nós procrastinamos que o quanto antes a gente parar de procrastinar, melhor vai ser. Existem coisas que requer uma velocidade. Mas o que eu quero te dizer agora, que na verdade é sobre significado. E o significado é muito importante a gente encontrar significado em tudo o que nós fazemos. Significado na nossa vida. Significado em todas as áreas da nossa vida. Então, isso que você tanto procrastina, você precisa encontrar um significado. Qual é o sentido disso para você? Qual o significado que está por trás dessa ação que você precisa colocar em prática? Então, buscar o significado, isso pode te impulsionar. Por isso que você precisa de uma maior clareza do que significa isso que tanto você tem procrastinado, né? Então você precisa se fazer as seguintes perguntas, além do que eu já falei. Por que isso é importante para você? O que você vai ganhar se você fizer isso? E quem sou eu me tornando ao fazer isso? Quem é você
se tornando ao fazer isso? O que você vai se tornar ao fazer isso? É muito importante você se fazer essa pergunta e atribuir um valor emocional. Um valor emocional para você transformar essa ação, transformar essa tarefa em uma missão. Uma missão que tem um significado, uma missão que faz sentido para você, né? Então, quando há significado, há movimento. Por quê? Quando nós encontramos um significado, nós conseguimos focar. O foco, ele está por trás do significado. E quando você encontra esse significado, e quanto mais você foca por conta desse significado que você encontrou, que você descobriu, e faz muito sentido para você, você tem as emoções certas para aquilo que você está focando. E isso vai te mover à ação. Então, tudo isso vai te impulsionar. E às vezes, cada um tem seu tempo. E às vezes você precisa ir assimilando e processando todas as respostas que você está encontrando nesse diálogo interno. Reconhecendo cada respostas de uma forma honesta, verdadeira, com você mesmo. E o que é importante para que você se mantenha no foco é algo que me ajudou muito em relação a procrastinações e tem me ajudado muito, porque sempre a gente está procrastinando alguma coisa. É você começar a visualizar cenários. Isso funciona. Visualize cenários, porque quando você visualiza cenários, desperta sentimentos, desperta emoções e sensações e potencializa esse significado. Cada vez mais você vai encontrar um sentido. A visualização é mais poderosa do que uma motivação temporária. Então, você precisa criar 2 cenários. O primeiro cenário, você vai criar um cenário de continuidade dessa procrastinação. E você vai imaginar as perdas, frustrações, estagnação, tudo que você está sentindo e pensando o quanto isso está te prejudicando, estando paralisado. Então você precisa criar esse cenário de você agora nessa procrastinação. E se você continuar procrastinando, o que vai acontecer? Você precisa criar esse cenário e se ver nesse cenário, com as consequências dessa procrastinação, com as perdas, os prejuízos por você estar procrastinando. Então é muito importante você criar esse cenário e depois você precisa criar outro cenário, que é o cenário onde é o cenário da ação. Então você precisa criar um cenário, você se vendo nesse cenário, imaginando, executando o que você tanto está procrastinando. Você vai se imaginar fazendo aquilo que você está procrastinando, executando aquilo, superando e colhendo os frutos. E esse cenário, ele precisa ser potencializado na sua mente. E também as suas emoções, elas vão ser potencializadas. E você precisa todos os dias visualizar esse cenário, fazer esse exercício, fechar os seus olhos e ficar imaginando você nesse cenário.
prestando atenção em todos os seus sentimentos, as sensações que esse cenário vai te trazer. Você precisa fazer isso todos os dias. Caroline, querida, seja bem-vinda. É horrível isso. Eu já vivi muito isso. Mas olha, segue esse caminho de uma forma muito leve. É um processo. Então, segue esse caminho de uma forma leve. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês esse material. Eu não sei se eu consigo compartilhar esse material no direct, no Word, mas você pode me chamar no WhatsApp que eu compartilho esse material com você, tá? Para você sempre estar recapitulando, ok? Então, essas emoções, essas sensações que você começa a ter cada vez mais visualizando esse cenário, isso vai, na verdade, ser o seu combustível, vai te impulsionar. E a hora que você menos perceber, você já está se movendo. Você já está se movendo. Então, quando a gente fica isso em todos os aspectos, em qualquer tipo de outras situações, mas quando você fica num estado de dor, de sofrimento que nos paralisa e você fica muito centrado nesse estado, na verdade, isso te condiciona e cada vez mais você vai ficando paralisado. Isso rouba muita energia, como eu falei no início, e você não consegue dar o primeiro passo. E se você tem um perfil que é um perfil de personalidade, um traço de personalidade, de temperamento, como por exemplo o fleumático tem uma característica que é da sua natureza, que é da sua personalidade, que é estar numa zona de conforto. Então, ele demora muito, ele fica processando, ele fica vislumbrando, visualizando aquilo que ele tem que fazer e que tem um sentido para ele. Inclusive, ele tem paixão por aquilo. Só que ele tem um tempo dele. Ele vai fazer, ele vai. É objetivo? Não. Por quê? Porque é tranquilo, porque é sossegado. E para ele não tem problema se demorar. Mas ele tem esse tempo, ele tem esse processo. Então, até isso é importante. Como uma ferramenta de autoconhecimento, você conhecer o seu temperamento predominante e quais são os traços desse temperamento que define a sua personalidade. Mas isso também não é determinante, porque nós somos duais. Nós temos as virtudes e nós temos as fraquezas. E as fraquezas nós podemos superar. Nós podemos trabalhar nessas fraquezas para melhorar. E você pode se tornar a sua melhor versão nessas fraquezas. Você não vai buscar uma perfeição, porque não existe isso. Inclusive, existe uma autocobrança em muitas pessoas de buscar uma perfeição. As melhorias fazem parte da evolução. E nós precisamos buscar essas melhorias, nos respeitando, respeitando o nosso tempo, tendo esse autocuidado, tendo esse amor próprio. Agora imagina o quanto você vai aprender durante esse processo. Eu sou uma pessoa que eu amo os processos. Eu amo os processos das jornadas da vida. E quando você mergulha profundamente em cada processo, de cada jornada, e os processos, existem etapas em cada processo. E é importante nós não pularmos as etapas, porque nós aprendemos muito, nós nos desenvolvemos muito,
somos transformados. E para tudo isso requer resiliência. A resiliência é você estar apto, aberto ao aprendizado, a novos aprendizados, aos desafios que vieram repentinamente, surgiram repentinamente na sua vida. E você precisa encarar esses desafios. Você pode procrastinar, sim, por questões anteriores que eu falei, por medo de fracassar, por muitas questões que estão por trás e que é uma das primeiras perguntas que você tem que se fazer. O que está por trás dessa procrastinação? O que está por trás de eu estar evitando? O porquê eu estou evitando encarar aquilo que eu preciso fazer? Aquilo que eu estou adiando? Então, os cenários, eles são poderosos. Você vai trabalhar a sua mente e você vai assimilar esses cenários. Você precisa começar a vivenciar e criar detalhes nesses cenários, para que isso te impulsione e não de uma forma inconstante, mas de uma maneira constante, que você realmente estruture isso na sua mente, para que você não desista no meio do caminho e você volte a procrastinar. Ok? Então, você se move não só pelo que você pensa, mas também pelo que você sente. Lembra que eu falei lá no início que é importante a razão estar alinhada com as emoções? Isso te impulsiona, né? Então, aplicação prática, fazendo um resumo. Reconheça, nomeie o que você está procrastinando. Anote quais pensamentos surgem ao pensar em realizar isso. Uma outra coisa bacana sobre os cenários, se isso é tão importante para você, se você descobriu, encontrou o verdadeiro significado e o quanto isso faz sentido para a sua vida, faça um mural. Existe uma ferramenta que é o mural dos sonhos. Faça um mural no Pinterest, por exemplo, no seu celular. Busque imagens que remetem aos seus cenários. E visualize esse mural todos os dias. Fortaleça esses cenários, visualizando essas imagens. Isso vai te ajudar muito. E como eu falei antes, a hora que você menos perceber, você já está no movimento. Você já está em direção àquilo que você tanto procrastinou. Você está no foco. Porque a sua razão está alinhada com as suas emoções. Porque você encontrou, conscientemente falando e emocionalmente falando, um significado para o que você tanto procrastina e estava procrastinando, ok? Respeite o seu tempo interno. Não seja ríspido, crítico consigo mesmo. Respeite o seu tempo e observe o seu ritmo. E tem mais uma coisa, observe o seu ritmo e preste atenção no que está por trás do seu ritmo. Se realmente você está no caminho, assimilando, absorvendo, você está nesse processo e você está avançando, ou se o seu ritmo está lento, porque você está se auto-sabotando. Você precisa ser extremamente, de novo eu repito isso, extremamente honesto, verdadeiro com você mesmo. Não busque aprovação externa. Encontre o verdadeiro significado para você, para a sua vida.
Encontre um propósito para o que você precisa parar de adiar. Em qualquer área da sua vida. Ok? Troque o perfeccionismo pela excelência. E tudo te vai bem, certo? Divida em pequenas partes e celebre cada micro vitória. Presta atenção no que eu vou falar. Durante esse processo, criando cenários, buscando ferramentas para você vencer isso com significado, você precisa celebrar cada ganho, cada micro vitória, porque a vitória em si é quando realmente você não procrastinar mais e você realizar, você executar aquilo que você precisava e permanecer. Essa é a vitória. Só que você precisa celebrar as micro vitórias, porque isso vai potencializar o seu foco, o significado que está por trás do foco e emocionalmente falando, ok? O medo vai se dissipar, o medo do fracasso, o medo do sucesso, a insegurança, seja o que for, o nome que for, do sentimento que for, isso vai se esvaindo e vai perdendo a força. Escreva uma frase curta. Escreva: estou fazendo isso porque. Escreva o significado disso para você. Escreva tudo que você está enxergando nesse cenário. Escreva todos os sentimentos, todas as sensações. O quanto isso é importante para você, os ganhos que você vai ter e as pessoas que estão ao seu redor, que você ama. O quanto tudo isso vai ser uma vitória para você. O quanto você vai aprender superando isso. O quanto você vai se desenvolver durante esse processo. O quanto você vai evoluir. Então, escreva. Traga à existência tudo nos mínimos detalhes. Faça isso. Leia todos os dias, antes de você começar essa tarefa, antes de você dar o primeiro passo, para que você permaneça. Leia o que você escreveu. Visualize as imagens do mural que você fez, que seja um mural que você pregou na parede do seu quarto, que seja no mural que você fez no seu celular. Eu tenho meu mural e eu fiz através do Pinterest. Hoje eu olhei meu mural e é incrível. É incrível e a neurociência explica isso. Quantas coisas ali no meu mural já estão acontecendo? Então, sem eu perceber, esse mural, ele foi me impulsionando. E é impressionante como o universo, ele conspira ao seu favor. E é um ato de fé. Você dar o primeiro passo seguindo as instruções, se dedicando, se comprometendo, porque você não quer mais viver essa procrastinação. É um passo de fé. É você estar dizendo para você mesmo: basta, chega. Está muito pior para mim vivendo isso, procrastinando, do que se eu der o primeiro passo e ir adiante com espírito de ousadia e de coragem. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia e de coragem.
Então você precisa trazer existência. Para de lutar contra o medo, porque ele vai se fortalecer em você. Deixa fluir e simplesmente vai. Para de antecipar o futuro. Para de antecipar as possibilidades de uma forma negativa. Não pense, simplesmente vai. Deixa fluir. Evite essa luta interna, esse conflito interno e simplesmente deixa fluir. Porque a sua intenção e motivação é de vencer. É de vencer o que você está procrastinando. Ok? Então, reserve esses 2 minutos diários para você fechar os olhos e imaginar o seu cenário todos os dias, né? Você precisa imaginar você em ação, você concluindo essa ação e você celebrando essa ação. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você precisa dessa decisão interna para você começar. Ok? Então, queridos, permita-se sentir orgulho de você por ter vencido, por estar vencendo durante o processo. Permita-se sentir esse orgulho, a leveza, né? Vivencie de uma forma vívida a leveza, essa sensação de leveza e o sentimento de alegria. Celebre tudo isso. Honre com orgulho a sua atitude, uma atitude de superação, uma atitude de resiliência, né? Então, procrastinar é humano, mas você parar de procrastinar é uma escolha. E não é através do conflito interno que você vai conseguir. É buscando meios, estratégias. Tudo que eu passei aqui são estratégias para você conseguir. Ok? Então, descubra o significado daquilo que você está adiando. O significado é o sentido disso para você. Se visualize vivendo essa transformação. Deixe uma mensagem de empoderamento. Você não precisa estar motivado, mas você precisa estar conectado com o propósito de tudo isso. Ok? Então, eu finalizo aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado. E se você quiser o material, me chama no direct. Eu vou tentar enviar o material pelo direct do Instagram. Se eu não conseguir, você pode me chamar pelo WhatsApp, que eu passo o material para você com muito prazer, tá? E faça isso. Se comprometa, que vai dar certo. Tem muitas coisas na minha vida que eu estava procrastinando e existia um significado por trás e eu fiquei por um tempo absorvendo isso de uma maneira muito profunda e eu, na verdade, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com o meu chamado, que inclusive é sobre o digital. Eu sempre tive a versão digital, eu sempre fui tímida, embora não pareça, mas eu sempre fui muito do presencial. Eu necessito da conexão humana, eu necessito do olhos nos olhos, eu necessito do calor humano. E eu trabalho há mais de 7 anos com atendimento presencial, alguns online até então, e grandes insights, né? Deus, ele dá dons para cada um. E dons onde os olhos, a comunicação não verbal, o quanto a comunicação não verbal, ela fala muito mais do que a verbal. O tom de voz. Então, eu sempre tive uma hipersensibilidade para isso. E grandes insights para poder ajudar os meus pacientes. E eu sempre tive dificuldade com o digital, porque
falar olhando para a câmera é complicado. Até que eu comecei a trabalhar na minha mente, imaginando as pessoas, embora eu não visse os rostos, porque eu não conheço e não sei quem está por trás da câmera que vai escutar, mas imaginando as pessoas e sentindo o amor e já me conectando com essas pessoas, porque o significado maior de tudo isso é de contribuir com tudo que Deus me entregou, com todo o conhecimento que eu busquei, venho buscando e vou buscar até meu último suspiro, mas realmente atendendo como um chamado. E eu tenho vencido isso. Ainda não é fácil para mim, mas eu sei que eu preciso ter uma constância e o que realmente me impulsionou foi todo esse trabalho que eu fiz na minha mente, criando cenários na minha mente, e hoje eu estou aqui, por exemplo, nessa live, né? Passando isso para vocês. Então sempre eu penso nos conteúdos, e quando eu escrevo os conteúdos que eu amo escrever, eu escrevo os conteúdos, eu sempre estou pensando, até me emociono, pensando nas pessoas que vão ouvir esses conteúdos, pensando em ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Então, isso é o que me impulsiona, mas realmente, tão prova é que eu não sou muito de ficar olhando redes sociais, eu não tenho realmente esse hábito de ficar olhando vários perfis, eu não sou muito, né, do digital, mas eu sei que o digital, ele é sem fronteiras, e para alcançar e cumprir com o chamado, o propósito que Deus me designou, eu sei que muito é através do digital, é uma semeadura, por isso que eu estou aqui, e por isso que todos os dias eu decido permanecer pelo cenário que eu visualizo e me vejo nesse cenário, ok? Então, um beijo no coração de